Se você está no vermelho, com dívidas, sem dinheiro guardado e achando que nunca vai sair dessa situação, respira fundo, esse vídeo é para você. No início da minha vida, eu fui uma pessoa que entrou em várias dívidas. Eu era meio descabeçada e achava que ter dívidas era a coisa mais normal do mundo. E o meu nome foi parar no SPC algumas vezes. Eu acredito que foi umas 3 vezes parar lá no SPC, porque eu achava que isso não tinha problema nenhum. Até que eu virei adulta de verdade e vi as consequências de ter o nome sujo. Gente, a primeira vez que o meu nome ficou sujo, eu era bem novinha, eu tinha 18 anos. Então eu não compreendia o que isso significava de verdade na nossa vida. Mas aí, quando eu realmente virei adulta, quando eu tive que ir pagar as minhas contas, eu percebi o quanto aquilo era prejudicial. Porque entrar nas dívidas logo no início da minha vida acarretou aquela bola de neve. Então, primeiro eu gastava todo o meu dinheiro, fazia dívidas, gastava todo o dinheiro que eu ainda ia receber. E isso foi me sufocando. Porque com o passar do tempo eu não tinha mais salário, eu só tinha dívidas. Então eu trabalhava somente para pagar as dívidas. Até que eu compreendi o quanto isso é prejudicial na nossa vida. E tem algo que é ainda pior, que é quando o nosso nome vai parar no SPC. Porque quando a gente resolve fazer a compra de um imóvel que a gente vai financiar, isso daí prejudica. Se você quiser comprar um veículo, isso também vai prejudicar. E outros financiamentos ou empréstimo que você precise fazer, isso vai prejudicar muito. Porque a partir do momento em que você está com o nome sujo, o crédito ele se torna mais caro quando você consegue, porque na maioria das vezes você não consegue. Mas algumas pessoas conseguem lá o famoso jeitinho brasileiro e aí conseguem um financiamento, só que com taxa de juros mais cara ainda. Então, se você está vivendo esse tipo de situação, né, esse sufoco financeiro, se acalma. Eu sei que é um momento muito difícil, mas é possível sair dele. Eu já passei por isso e eu te digo com toda certeza, vamos fazer um planejamento e você vai conseguir se livrar das dívidas e fazer o seu dinheiro sobrar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa compreender de verdade como é a sua vida financeira, como está a sua vida financeira. E aí, você vai precisar utilizar papel e caneta para descobrir exatamente a sua situação financeira. Gente, eu falo o seguinte para vocês, enquanto eu não fiz isso na minha vida, eu não consegui endireitar o negócio. Por quê? Muitas vezes a gente fala assim, ai, olha, o meu salário é 5 mil reais, eu sei quanto que é o meu salário, eu tenho minhas contas aí, eu gasto mais ou menos 5 mil reais por mês. Quando a gente vai analisar de verdade, a pessoa não ganha 5 mil reais, ela ganha lá 4.800, 4.700, está gastando como se ganhasse 5 mil reais. Aí ela acha que gasta 5 mil reais, mas quando põe na ponta do lápis, ela gasta 5.500 reais. Olha a diferença, gente. 800 reais de diferença por mês coloca muita gente em dívida ferrada. Então, bora lá. Primeiro, vamos mapear as suas dívidas. Quais são os seus gastos por mês? Aí você vai anotar lá. Gasto com alimentação, com moradia, tudo o que vai dentro da tua casa. Energia, internet, telefone. Todos os gastos de dentro da tua casa. Depois, os gastos fora da casa. Quanto que você gasta com transporte, quanto que você gasta com lanchinhos. Você precisa anotar todos os gastos. E aí vai uma dica. Pegue uma pequena folha de papel e leve com você. Então, tudo que você for gastando no seu dia a dia, você vai anotando. Se não quiser levar a folha de papel, né, porque hoje em dia tá tudo muito facilitado, você anota lá no bloco de notas do seu celular. Quando foi a minha vez, eu guardava todos os canhotinhos dos gastos, que era para depois passar a limpo em casa. Faça como você achar melhor. Ai, Amanda, que negócio besta ficar anotando tudo o que a gente gasta. Pode não parecer, mas muitas vezes esses pequenos gastos está fazendo o seu dinheiro ir pelo ralo e você não está percebendo. Então você precisa começar a anotar, que é para você ver qual que é o seu padrão, que é para você conseguir se analisar. Então, em primeiro lugar, as dívidas que você precisa anotar é aquelas comuns, né? São seus gastos fixos e os gastos variáveis, aqueles que você necessita para o seu mês. Anota tudo.
Ainda não estamos falando daquelas dívidas que você não consegue pagar. Estamos falando daquelas obrigatórias para o seu mês, inclusive o que você gasta no supermercado. Anote tudo. Depois de anotar, você vai lá e vai avaliar. Às vezes pode demorar um pouquinho, pode demorar uns dias para você conseguir reconhecer o seu padrão. Depois que você conseguiu anotar tudo, você vai avaliar o que é que você vai conseguir cortar. Precisa cortar um pouquinho de gastos neste momento. Agora, se você está com dívidas, sabe aquelas dívidas que você já não está conseguindo pagar? E estourou o cartão de crédito e aí tá pagando o mínimo do cartão de crédito todos os meses, está no vermelho, fez um empréstimo, tem algum financiamento que está te enforcando, você vai ter que anotar. Então você anota o tipo de dívida. Para quem que eu tô devendo? Para o cartão de crédito, ou é um financiamento, ou é um empréstimo aleatório que eu peguei. Está em ordem essa dívida? Está tudo ok? Você está conseguindo pagar? Beleza. Coloca lá nos seus gastos fixos. Agora não, essa dívida aqui com o carro, olha, eu parcelei em 60 vezes, eu acho que tô pagando juros demais. Você vai avaliar se você tem condições de renegociar essa dívida. Muitas vezes, a gente levando a nossa dívida para outra instituição, eles conseguem cobrir os juros. Então, se você fez um empréstimo lá no Banco Itaú, e aí você tenta levar esse empréstimo para o Banco Bradesco, talvez o Banco Bradesco cubra essa tua dívida. Mas é claro que se você tiver um bom relacionamento com aquela instituição. A dívida no Itaú eu quero levar para o Bradesco. Você tem bom relacionamento com o Bradesco? Você recebe o teu salário lá no Bradesco? Você tem cartão de crédito lá no Bradesco? Então talvez ele queira receber a sua dívida e diminuir a taxa de juros. Gente, o não você já tem. Você precisa tentar. Às vezes você está com uma dívida que de juros no total você vai pagar R$2.000. Você leva para outro banco e você consegue abater R$500 dessa dívida. Gente, já é uma boa grana. Agora vamos falar naquela dívida que você não está conseguindo pagar e ela vai levar o seu nome para o SPC ou ela já levou. Você precisa analisar que dívida é essa? Então você vai lá anotar. Dívida com cartão de crédito. Quando que venceu? Quanto que tá de juros? Para quem que eu devo? São quantas as dívidas que você não consegue pagar? 1, 2, 3? Precisa analisar isso também. Porque em uma negociação você vai ter que saber se tem dinheiro para quitar todas elas ou se você vai ter que ir pagando aos pouquinhos. Anotou todas as dívidas, sabe quando que venceu, quanto que você está pagando de juros, você já tem um dinheirinho para conseguir negociar? Gente, agora um negócio. Olha só, meu nome vai parar no SPC, eu vou ficar com o nome negativado, eu não aguento isso. Pessoal, não se meta numa dívida maior ainda porque você não quer o seu nome negativado. Isso é besteira. Eu já vi muita gente que aceita pagar juros exorbitantes porque não quer ter o nome negativado. Você se meteu numa confusão aí, gastou demais, não está conseguindo pagar. Ok, isso é uma confusão momentânea. E se você está aqui nesse vídeo, é porque você já compreendeu isso e você não quer mais viver assim. Mas também não é justo para você deixar de viver desta maneira, você pagar caro demais. Então veja, você foi lá, gastou R$1.000 no cartão de crédito. Há meses que você está pagando o mínimo. Se você tivesse pagado tudo de uma vez, já teria até quitado essa fatura. Mas como está pagando pingando, você já pagou 3 vezes o valor da fatura. Você acha isso justo? Você acha isso justo com você? Não é. Para de ficar pagando juros. Tá devendo lá no cartão de crédito? Liga lá na operadora e fala assim, olha, eu tô devendo aí, tô pagando juros demais, o que vocês podem fazer para me ajudar? Se eles falarem assim, olha, não tem jeito, você tá devendo aqui com a gente, tem que pagar os juros, é isso aí. Gente, para de pagar que vocês vão ver se eles negociam ou não. Esses dias mesmo, eu recebi aqui uma mensagem, já procurei, não encontrei, recebi uma mensagem aqui no YouTube de alguém falando exatamente isso. E devia um valor X no banco com o cartão de crédito, não estava conseguindo pagar e aí simplesmente desistiu de pagar, porque a dívida já tinha aumentado demais, parece que estava em mais de R$15.000. A pessoa desistiu de pagar,
Passaram-se 3 anos, passou até tempo demais, né? E o banco resolveu negociar por R$ 500. Olha isso, gente. A dívida estava em R$ 15.000, aí o banco, de repente, resolve negociar por R$ 500. Ou seja, essa pessoa não estava devendo tanto assim, era somente juros que eles queriam cobrar da pessoa. Então, se a instituição estiver cobrando juros exorbitantes, para de pagar, que com pouco tempo ela vai querer negociar com você. Isso já aconteceu comigo, aí eu fui lá, negociei e paguei o valor justo. Agora, atenção! Se você tiver um bem como garantia, você não pode fazer isso, porque eles vão tomar o seu bem. Se a sua dívida é de financiamento imobiliário ou se é de financiamento de um carro, se você acha que os juros que estão te cobrando daquele financiamento está alto demais, procura o Fórum de Pequenas Causas, procura um advogado para ele fazer o cálculo para você. Se realmente estiver com juros exorbitantes, esse advogado ou Fórum de Pequenas Causas vai entrar com um processo contra a instituição. Ai, Amanda, mas minhas dívidas estão altas demais, eu não consigo pagar todas de uma vez. Tudo bem. Lembra que eu falei? Ter o nome sujo momentaneamente não tem problema nenhum. Hoje em dia, falei pra vocês, já tive meu nome sujo algumas vezes. Hoje em dia, o meu score, que é aquela pontuação de crédito que a pessoa tem, é super alto. Qualquer instituição que eu vou, eles querem me dar crédito de tudo que é maneira. Mas, desta vez, quem foge do crédito sou eu. Eu não quero, obrigada, tchau. Então, se você vai ter que ficar com o seu nome sujo momentaneamente, não tem problema. Ah, eu tô devendo R$ 5.000 e eu não consigo pagar de uma vez. Então, vai juntando aos pouquinhos. R$ 5.000 é de uma vez, é para uma única empresa ou é para várias empresas? Deve 1.000 para uma, 1.000 para outra, 1.000 para outra. Vai juntando aos pouquinhos. Juntou R$ 1.000, corre na primeira empresa, negocia. Pronto, que toma a dívida. E assim você vai fazendo com as demais dívidas. Agora não é hora de desespero e principalmente, pelo amor de Deus, não é hora de querer negociar e pagar a taxa de juros que eles quiserem colocar em você. Não faça isso. Pode ser que demore um tempinho para você colocar tudo em ordem. Quando foi a minha vez, que eu vi que eu tava toda enrolada, né? Na época eu até vendi o carro que eu tinha para conseguir colocar todas as contas em ordem. Eu demorei mais ou menos 1 ano. Sabe, gente, às vezes a gente vai precisar passar por um tempinho de sufoco. Mas não foi 1 ano em que eu fiquei, nossa, eu não tenho dinheiro nem para pagar conta de luz dentro de casa. Deixei em aberto algumas dívidas, fui vivendo normalmente, pagando as minhas contas básicas. A gente não pode colocar dívida de cartão de crédito à frente das nossas contas básicas, porque as contas básicas são contas de sobrevivência. E primeiro a gente precisa sobreviver para depois ver as demais coisas. Então, se as dívidas escaparam aí das suas mãos, tenha calma. Em primeiro lugar, analise as contas básicas que você tem que pagar e depois separe o dinheiro para pagar as demais contas. Beleza, passou algum tempo e você conseguiu quitar todas as suas dívidas. O que você vai fazer agora? Vai voltar a fazer novas dívidas? Não. Aquele dinheirinho que você estava guardando todos os meses para conseguir pagar as suas dívidas, você vai colocar em um investimento para sua reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é muito importante, que é para a gente não entrar em dívidas. Sabe por quê, pessoal? Muitas vezes a gente vai vivendo, gastando tudo o que ganha. Ganho R$ 5.000 e gasto R$ 5.000, ou gasto R$ 5.100 porque 100 eu passei no cartão de crédito para pagar no mês que vem. Se acontecer alguma coisa, qualquer dor de barriga, no próximo mês você vai se enroscar. Porque você já gastou além do que poderia gastar naquele mês. Então, se um imprevisto acontecer, você vai gastar ainda mais do que poderia gastar. Quando temos a reserva de emergência, ela vem para nos socorrer nesses momentos de sufoco. Então, a sua reserva de emergência, você pode colocar aí um CDB de liquidez imediata no banco que você tem conta mesmo, no Tesouro Selic, ou então caixinha do Nubank, porquinho do Inter, a conta que você preferir e que te dê um rendimento de ao menos 100% do CDI. Faça esse sufoco agora para colocar as suas contas em ordem. Você vai ver que valeu muito a pena. E presta atenção, não deixa para amanhã. Daqui a 1 ano, você vai desejar ter começado hoje. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não se esqueça, deixa aqui o seu like,
compartilha com o máximo de pessoas que você puder, pois assim você dá um baita incentivo ao meu trabalho. E se ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal que é para você receber mais dicas como essas. E até o próximo vídeo.